A Turquia não é um destino. É um continente comprimido num único país. Civilizações inteiras nasceram e desapareceram aqui. A costa tem 15 vezes o litoral de Portugal. As montanhas do leste chegam a 5.000 metros. E entre a costa turquesa e os planaltos da Anatólia, existem lugares que parecem impossíveis. Fenômenos geológicos, cidades submersas, templos mais antigos que a escrita, tumbas de reis esculpidas em penhascos. 21 desses lugares estão nesse vídeo. Alguns são patrimônio mundial da Unesco. Outros quase ninguém conhece fora da Turquia. Aqui é o Travel List. Hoje, os lugares mais bonitos da Turquia, dos ícones que todo mundo reconhece às pérolas, que vão mudar o que você achava que sabia sobre esse país. Capadócia. No centro da Turquia, erupções vulcânicas moldaram a rocha por milhões de anos. O vento e a chuva fizeram o resto. O resultado são as chaminés de fadas, pilares de tufo que sobem do solo como se pertencessem a outro planeta. Toda manhã, quando o clima permite, cerca de 200 balões sobem simultaneamente ao amanhecer sobre esses vales. É a maior concentração de voos em balão do mundo num único sítio. Um voo padrão dura entre 45 e 75 minutos e sai a partir de 85 euros. Reserve com antecedência e planeje pelo menos 4 dias na região, porque o vento cancela voos com frequência. Abaixo dos balões, a Capadócia guarda outra história. O Museu a Céu Aberto de Göreme tem igrejas bizantinas inteiras esculpidas na rocha, com afrescos do século XI ainda visíveis. E a cidade subterrânea de Derinkuyu desce 18 andares abaixo da terra, construída por cristãos que precisavam desaparecer. Capadócia é patrimônio mundial da Unesco. Kekova. Na costa mediterrânea da Turquia, uma cidade lícia foi parcialmente engolida pelo mar depois de uma série de terremotos no século II d.C. Paredes, escadas e sarcófagos ainda estão lá, a 3 a 6 metros de profundidade, visíveis a olho nu através da água turquesa. O lugar é área de proteção especial, desde 1990. Mergulhar e nadar sobre as ruínas é proibido por lei e fiscalizado ativamente. Os barcos passam devagar sobre o sítio para que os visitantes vejam tudo do convés. Numa manhã calma, sem vento, o fundo aparece com clareza total. Do outro lado da baía, a aldeia de Kaleköy, antiga Simena, só é acessível de barco ou a pé, sem estradas. No topo da colina, dentro do castelo medieval, está o menor teatro antigo da Lícia, 7 fileiras esculpidas diretamente na rocha. Kekova fica a 170 quilômetros de Antalya. 2 barcos por hora saem de Ussas. Monte Nemrut. No sudeste da Turquia, a 2.134 metros de altitude, um rei helenístico mandou construir o próprio mausoléu, cercado de estátuas colossais de deuses greco-persas, a si mesmo incluído, sentado entre eles como se fosse mais um deus. O rei Antíoco I de Comágena governou um pequeno reino tampão entre Roma e o Império Parta no século I a.C. As estátuas tinham entre 8 e 10 metros de altura. Os terremotos derrubaram as cabeças, que agora repousam no chão ao lado dos corpos entronizados, olhando para o horizonte com uma expressão que não mudou em 2000 anos. A tumba de Antíoco, sob o monte de pedras de 50 metros, nunca foi escavada. Um painel de pedra na face leste do monte registra o alinhamento de 3 planetas em 7 de julho de 62 a.C., possivelmente a data de coroação de Antíoco. É uma das primeiras tentativas de registrar um evento astronômico em arte monumental. Unesco desde 1987. A cidade base é a Adıyaman, com voos diretos de Istambul. Pamukkale.
O nome em turco significa castelo de algodão, e a descrição é precisa. 17 fontes termais ricas em cálcio fluem em costa abaixo há 14.000 anos, depositando carbonato de cálcio camada por camada e formando terraços brancos que cascateiam pelo morro como uma cachoeira congelada. O sítio é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1988. Os visitantes caminham descalços nos terraços, obrigatório para preservar as formações. O fluxo de água é controlado e direcionado por rotas específicas para permitir a regeneração do travertino. As fotos das piscinas completamente cheias são de décadas atrás. O que existe hoje é real, único e ainda extraordinário, mas diferente das imagens mais famosas. Logo acima dos terraços estão as ruínas de Hierápolis, cidade romana de Spa fundada no século II a.C. O teatro pode receber 12.000 pessoas e está em excelente estado. A piscina de Cleópatra, onde colunas romanas tombaram num terremoto e afundaram numa fonte termal. Está aberta para banho mediante taxa adicional de 6 euros. Entrada geral, 30 euros. Göbekli Tepe. Numa colina a 15 quilômetros de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia, estão os pilares de pedra mais antigos já erguidos pela humanidade. Foram construídos por volta de 9.600 a.C., por caçadores-coletores que não conheciam agricultura, metal ou escrita. Stonehenge foi construído 7.000 anos depois. As pirâmides do Egito, 7.500 anos depois. Os pilares em forma de T chegam a 5,5 metros de altura e 10 toneladas de peso. Estão esculpidos com relevos de animais, cobras, raposas, escorpiões, abutres. Ninguém sabe ao certo para que serviam. O que se sabe é que o sítio foi deliberadamente soterrado por volta de 8.000 a.C. Alguém encheu os recintos com entulho e o selou. Por quê? Ainda é mistério. Apenas 5% do sítio foi escavado. O que está sob a colina pode reescrever a história da civilização humana mais uma vez. Unesco, desde 2018. Verão é extremo aqui. Temperaturas acima de 40 graus. Visitar ao amanhecer, fora de julho e agosto. Ölüdeniz. Na costa turquesa do sudoeste da Turquia, uma lagoa protegida por montanhas cobertas de pinheiros mantém as águas calmas durante todo o ano. O nome turco significa Mar Morto, não pela salinidade, mas pela ausência de ondas. A cor varia do turquesa ao azul profundo, dependendo do ângulo do sol. Acima da lagoa, o Monte Babadá sobe a 1.969 metros. É daqui que saem os parapentistas. O voo dura entre 25 e 30 minutos e o visual da lagoa e das montanhas lá de cima está entre os melhores do mundo nesse esporte. Custa entre 90 e 150 euros. A temporada vai de abril a outubro. A 10 minutos de barco, o Vale das Borboletas abriga mais de 80 espécies. Só é acessível de barco ou por uma trilha de escalada íngreme. O isolamento preservou o ecossistema. Ölüdeniz fica a 13 quilômetros de Fethiye e a 60 do aeroporto de Dalaman. Istambul, a única cidade do mundo construída em 2 continentes. Capital de 4 impérios, romano, bizantino, latino e otomano. A Hagia Sophia foi construída em 537 d.C. e ficou por quase 1000 anos como a maior catedral do mundo. Ela foi catedral cristã, depois mesquita otomana, depois museu. E desde 2020 é mesquita novamente. Os mosaicos bizantinos ainda estão lá, parcialmente cobertos por caligrafia islâmica. Entrada para estrangeiros.
€25. A Mesquita Azul fica a 150 metros, gratuita, mas fecha durante as 5 orações diárias. Planejar a visita fora dos horários de reza. O Bósforo divide a cidade entre Europa e Ásia, e um cruzeiro ao entardecer é a forma mais barata de ver o skyline completo. O Grande Bazar tem 4.000 lojas e 91 entradas. O bairro de Balat, com suas casas coloridas e cafés locais, é a Istambul que os turistas de pacote não veem. Istambul recebe mais de 16 milhões de visitantes por ano. Éfeso. Na costa egéia da Turquia, perto de Selçuk, estão as ruínas da segunda maior cidade do Império Romano. No século II d.C., Éfeso tinha 250.000 habitantes e era superada em população apenas por Roma. A Biblioteca de Celso foi construída em 117 d.C. Tinha capacidade para 12.000 rolos de papiro. Era a terceira maior biblioteca do mundo antigo, após Alexandria e Pérgamo. Celso está sepultado em um sarcófago sob o próprio chão da biblioteca. O Teatro Grande comportava 25.000 pessoas e ainda é usado para eventos. As casas em terraço, vilas romanas com mosaicos e afrescos intactos, custam €15 a mais na entrada e valem cada centavo. São Paulo pregou em Éfeso durante 3 anos, entre 52 e 54 d.C. A Casa da Virgem Maria fica a 9 quilômetros do sítio principal, destino de peregrinação para católicos e muçulmanos. Éfeso é Unesco e fica a 70 quilômetros de Izmir. Lago Sauda. Na província de Burdur, no sudoeste da Turquia, existe um lago com praias brancas e água turquesa que parece saído das Maldivas. Só que o branco não é areia. São depósitos de hidromagnesita, um mineral raro formado por bactérias microscópicas que vivem no lago há 2 milhões de anos. Essas estruturas, chamadas estromatólitos, são tão similares às rochas encontradas na cratera Jezero em Marte que a NASA enviou pesquisadores ao Lago Sauda em 2019, antes de pousar o rover Perseverance no planeta vermelho. O Lago Sauda é o único lugar na Terra considerado análogo geológico direto desse local em Marte. O lago é área de proteção ambiental especial desde 2019. Camping na orla é proibido. Nadar é permitido em áreas designadas. Fica a 60 quilômetros de Burdur. Melhor época, maio e junho. A profundidade máxima chega a 184 metros. É o lago de água doce mais profundo da Turquia. Bodrum. A cidade foi construída sobre o sítio de Halikarnasso, antiga capital da Cária, onde estava o mausoléu de Halikarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A palavra mausoléu vem do nome do rei Mausolus, sepultado ali no século IV a.C. O Castelo de São Pedro, construído no século XV pelos Cavaleiros de São João, foi erguido com pedras extraídas diretamente do mausoléu. Dentro do castelo, funciona o Museu de Arqueologia Subaquática, um dos melhores do mundo nessa especialidade. O acervo inclui um dos naufrágios mais antigos preservados do mundo, com um escaravelho de ouro egípcio da rainha Nefertiti entre os itens recuperados. A Marina de Bodrum é o ponto de partida da maioria dos cruzeiros de Gulet pela costa turquesa. O centro histórico tem ruas estreitas, casas caiadas de branco e o ambiente que inspirou décadas de literatura marítima turca. Herodotos, considerado o pai da história, nasceu em Halikarnasso. Aeroporto, Milas Bodrum. Até aqui os lugares que a maioria dos guias cobre. O que vem agora são os lugares que mudam a percepção
de quem já conhece a Turquia e que vão surpreender qualquer um que ainda não foi. A partir daqui, cada item é uma razão para reservar uma passagem. Mosteiro de Sumela. Nos Montes Pônticos do nordeste da Turquia, um mosteiro ortodoxo grego foi esculpido diretamente na face de um penhasco a 1.200 metros de altitude, fundado por volta de 386 d.C., durante o reinado do imperador romano Teodósio I. Ele predata os famosos mosteiros de Meteora, na Grécia, em mais de 700 anos. A estrutura parece fazer parte da montanha, não construída sobre ela, mas nascida dela. Durante restaurações recentes, alpinistas industriais desceram pela face do penhasco com cabos de aço para proteger as rochas acima. Nesse processo, descobriram um túnel secreto levando a uma capela anteriormente desconhecida, com afrescos representando paraíso e inferno. O mosteiro foi abandonado em 1923, após a troca de populações entre Grécia e Turquia. Reaberto ao público em 2019 após restauração. Fica a 45 quilômetros de Trabzon, 1 hora de avião de Istambul. Entrada, €20. Melhor época, abril a outubro. Costa Turquesa. Entre Fethiye e Antalya, centenas de enseadas só são acessíveis pelo mar. Não tem estrada, não tem hotel, só âncora, água e pinheiros descendo até a costa. A forma de explorá-las é a bordo de um gulê, barco de madeira tradicional turco, com tripulação completa e refeições incluídas. A tradição do cruzeiro de gulê foi criada por um escritor turco exilado em Bodrum nos anos 20, Cevat Shakir Kaba Atli, o pescador de Halikarnasso. Ele começou a navegar as enseadas e a escrever sobre elas. Artistas e intelectuais seguiram. O conceito de viagem azul, Mavi Yolculuk, nasceu daí. Um charter privado para um grupo começa em torno de €5.500 por semana pelo barco completo. Cabine compartilhada, a partir de €500 por pessoa por semana. Os portos de partida principais são Bodrum, Fethiye, Göcek e Marmaris. As rotas passam por ruínas lícias inacessíveis por terra, ilhas desertas e baías onde o fundo rochoso fica visível a 10 metros de profundidade. Temporada, maio a outubro. Mardin. No sudeste da Turquia, a 13 quilômetros da fronteira com a Síria, uma cidade de pedra calcária amarela escorrega por uma colina rochosa com vista para as planícies da Mesopotâmia. Os edifícios são construídos na mesma pedra desde o período Artuquida, no século XII. Caminhar por Mardin é atravessar camadas de tempo sem perceber. No mesmo quarteirão é possível ouvir árabe, curdo, siríaco e turco. A cidade foi habitada por sumérios, assírios, persas, romanos, bizantinos e otomanos, e cada um deixou algo. O nome vem do aramaico Mardi, que significa fortaleza. O aramaico é o idioma de Jesus e ainda é falado por comunidades siríacas nos arredores de Mardin. O monastério de Deir Zafaran, a 5 quilômetros do centro, foi fundado em 493 d.C., o mais antigo ainda ativo na Turquia. As ruínas de Dara, a 30 quilômetros, têm cisternas romanas que serviam toda a Mesopotâmia. Mardin tem aeroporto com voos diretos de Istambul. Amásia. No norte da Turquia, entre o Mar Negro e o interior da Anatólia, uma cidade foi construída dentro de um desfiladeiro estreito do rio Yeşilırmak. Casas otomanas de madeira do século XVIII se debruçam sobre a água. E diretamente acima delas, esculpidas no penhasco que domina a cidade, estão as tumbas reais do Reino do Ponto, do século III a.C.
Nenhuma outra cidade da Turquia tem essa composição. Casas de madeira otomanas à beira do rio, com tumbas de reis helênicos esculpidas na rocha logo acima e um castelo no cume. À noite, as tumbas são iluminadas. O reflexo na água do rio é o frame mais fotografado da cidade. Amasya foi também a cidade onde os príncipes otomanos aprendiam a governar antes de se tornarem sultões. Os sultões Murad II e Selim I nasceram aqui. O Museu da Cidade guarda múmias naturais do período mongol do século XIV, raridade absoluta na Anatólia. Estrabão, considerado o pai da geografia, nasceu em Amasya. O centro histórico inteiro se resolve a pé em um dia. Aeroporto de Merzifon fica a 55 quilômetros, voos de Istambul. Safranbolu. No noroeste da Turquia, uma cidade inteira sobreviveu ao tempo quase intacta. Mais de 2.000 casas otomanas ainda estão de pé, 800 delas protegidas oficialmente pelo governo. A cidade foi um posto de caravanas na Rota da Seda entre Istambul e o Mar Negro a partir do século XIII. Unesco desde 1994. As casas foram construídas para 2 modos de vida: casas de inverno no vale, perto do bazar e dos artesãos, e casas de verão nas colinas, entre vinhedos. As famílias simplesmente mudavam de casa conforme a estação. Os tetos são esculpidos e pintados. Cada cômodo funciona como uma unidade habitacional independente. Muitas foram convertidas em boutique hotéis, a única maneira de dormir dentro da arquitetura histórica. O nome vem do açafrão cultivado na região, chamado de ouro vermelho local. O Festival do Açafrão acontece todo outubro. O Caravanserai Sinsihan data de 1645 e ainda está de pé no centro do bazar, a 400 quilômetros de Istambul, 5 a 6 horas de ônibus. Patara. Na costa mediterrânea da Turquia, entre Fethi e Kaş, existe uma praia de 18 quilômetros de extensão, a mais longa da Turquia, sem barracas, sem guarda-sóis e sem construção na orla. É a área de nidificação protegida da tartaruga careta-careta. À noite, o acesso é restrito para proteger os ninhos. Do lado da praia, as ruínas da cidade de Patara se espalham pelas dunas. Patara foi a capital da Liga Lícia, uma das primeiras federações com sistema de representação proporcional da história, 2000 anos antes da democracia moderna. Os pais fundadores dos Estados Unidos estudaram o modelo da Liga Lícia ao redigir a Constituição Americana. A cidade foi também a cidade natal de São Nicolau, o bispo do século IV que inspirou a lenda do Papai Noel. O Teatro Romano de Patara está parcialmente soterrado pela areia das dunas, uma das imagens mais singulares da arqueologia mediterrânea. Entrada paga inclui acesso às ruínas e à praia, a 45 quilômetros de Fethiye. Antalya, o maior portal de entrada do turismo mediterrâneo da Turquia, mas a cidade tem muito mais do que os complexos de resort ao redor. O bairro histórico de Kaleci preserva mansões otomanas restauradas, ruínas romanas e a Porta de Adriano, construída em 130 d.C. para receber o imperador em visita. A 47 quilômetros do centro, o Teatro de Aspendos, construído em 160 d.C., é um dos teatros romanos mais bem preservados do mundo. Ainda recebe espetáculos. A 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de Antalya, as cataratas de Duden despejam a água do Monte Tauro diretamente no Mediterrâneo, uma das poucas cachoeiras costeiras do mundo. A 47 quilômetros nas montanhas, as ruínas de Termessos ficam a 1.200 metros de altitude. Nunca foram completamente escavadas.
O teatro tem uma das vistas panorâmicas mais dramáticas da Turquia. O aeroporto de Antalya é o segundo maior do país, voos diretos de toda a Europa. Ceralu e a Quimera. Na costa lícita, perto de Olimpos, chamas naturais saem diretamente da rocha calcária de uma montanha. Gás metano expelido pela geologia local alimenta esse fogo, que queima de forma contínua há pelo menos 2.500 anos. Os marinheiros da antiguidade usavam essas chamas como farol de navegação. O monstro mitológico da quimera, corpo de leão, cabeça de cabra, cauda de serpente que cospe fogo, pode ter sido inspirado por quem avistou essas labaredas saindo da montanha ao longe. A lenda de Belerofonte domando Pégaso para matar o monstro está ancorada nessa região da Lícia. A trilha noturna até as chamas dura entre 30 e 40 minutos e é a experiência recomendada. No escuro, as labaredas brilham com muito mais intensidade. A 90 quilômetros de Antalya. Logo abaixo, Ceralu Beach é uma das praias mais tranquilas e preservadas de toda a costa mediterrânea da Turquia. Bursa, a primeira capital do Império Otomano, conquistada em 1326 pelo sultão Orhan. Os mausoléus dos fundadores do Império estão aqui. A grande mesquita, a Ulu Cami, foi construída entre 1396 e 1401, com 20 cúpulas e o maior espaço de oração otomano da cidade. Os bazares históricos de seda de Bursa ainda funcionam. Vendedores de tecido, joalheiros e artesãos no mesmo espaço desde o século XV. E em 1867, um cozinheiro chamado Iskender Efendi inventou aqui o prato que leva seu nome, o Iskender Kebab, carne fatiada sobre pão, com manteiga derretida e molho de tomate. O restaurante da família Iskenderoglu, fundado pelo criador do prato, ainda existe na cidade. A 46 quilômetros, o Monte Uludağ chega a 2.500 metros. O principal resort de esqui do noroeste da Turquia, a 2 horas de Istambul de ferry ou ônibus. Konya. No coração da Anatólia, a cidade sagrada do sufismo guarda o mausoléu de Rumi, o poeta e filósofo do século XIII, cujos versos sobre amor, perda e transcendência são lidos em mais de 60 idiomas até hoje. O Museu Mevlana recebe 3 milhões de visitantes por ano. É um dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo islâmico. A dança dos derviches giróvagos, o ritual Sema, foi criada aqui. O giro contínuo representa a jornada espiritual em direção ao divino. O girador abandona o ego no movimento, e só o essencial permanece. A Unesco classificou o Sema como patrimônio imaterial da humanidade. Apresentações acontecem às sextas no Centro Cultural Mevlana, abertas ao público. A 2 horas e 45 minutos de Ankara por trem de alta velocidade. A 3 horas de Istambul de avião. A Turquia tem 21 lugares assim. Alguns estão em todo guia de viagem. Outros esperam por quem se dispõe a ir além do óbvio. O que une esses 21 lugares é algo difícil de nomear. Não é só beleza, é densidade. A Turquia acumula milênios num único quilômetro quadrado de uma forma que poucos países conseguem. Uma cidade submersa ao lado de uma praia. Um templo mais antigo que a escrita a 2 horas de uma cidade moderna. Um mosteiro no penhasco que existia antes de Meteora. Qual desses 21 você colocaria primeiro no roteiro? Deixa nos comentários. A resposta diz muito sobre o tipo de viajante que você é. No próximo vídeo do Travel List, outro país, outra lista. Esse foi o Travel List. 21 lugares, um país. Tempo suficiente para uma vida inteira.